A história começa com alguém falando: vida? O que é a vida? Enquanto corre de uma flechada, mas ela o alcança acertando sua perna. Ele continua: a vida é que nem um ovo cozido. Caído no chão, ele olha pra cima e continua pensando: o que quer dizer? Bom. E um cara chega apontando a espada no pescoço dele. Não importa o que você faça, a vida não tem sentido. E o cara fala: revistem ele. E os caras roubam tudo que ele tem, até essa tacinha aí de ouro. E ele pensa: lutei até não poder mais, mas no fim fui morto, assim como no jogo. Mas escutamos uma voz falando: mate, mate. E o protagonista fala: não fique irritada, mão da corrupção. E a mão tá se arrastando para o corpo dele, gritando: mate. Mate! E ele fala: era necessário morrer uma vez aqui. E ela aperta o coração dele. O corpo dele se levanta, enquanto fala: se é sobre a divindade dentro da relíquia que você está preocupada, você não acha que eu já teria coletado? É por isso que não havia necessidade de ter rabo inútil me seguindo. Entretanto, acabei perdendo meu dinheiro. Minha vida, assim que cheguei nos próximos dos 30, me deixava cansado e ocupado demais para jogar. É por isso que eu sempre fazia concessões com a realidade, usando cheats. Eu nem lembro o nome do jogo e nem sei por que eu comprei ele, mas eu continuei jogando para conseguir sobreviver como o padre da corrupção. O que é o padre da corrupção? É basicamente a mais difícil de progredir, o mais difícil de jogar e a classe de pior desempenho. Mas o que eu deveria fazer sobre o meu coração ficar acelerado sempre que eu jogo esse jogo? Por volta, quando todos os materiais, progressão de classes acabaram e todas as minhas missões de classe já haviam sido completadas, me tornei o padre da corrupção e entrei no jogo. Dando um sorriso, ele fala: essa coisa que continua gritando feito um cantor de heavy metal é a deusa a quem eu sirvo, a mãe da corrupção. Tudo começou há 5 anos atrás, quando eu comecei a servir a mãe da corrupção. Quando eu acordei no jogo, as únicas coisas que eu tinha eram um orbe da corrupção e a mão da mãe da corrupção, que estava estirada no meu peito. Por causa dessa grande presença que eu sentia conectada à mão, fui capaz de aceitar facilmente que tinha entrado no jogo bem cedo. De acordo com a descrição do jogo, o padre da corrupção era um humano geneticamente modificado por drogas. Como resultado, ele tinha capacidades físicas aprimoradas e sentidos aguçados. Se lembrando do momento que ele foi decapitado, ele continua falando: é um corpo que só pode ser morto por uma divindade. E talvez tenha algo de errado com a minha cabeça. Embora eu nunca tenha sido capaz de suportar sangue, ver essas cenas macabras como essas não me afetam mais. O único problema era que meu corpo não era capaz de sentir nada, nem mesmo o gosto das coisas. Corta a cena e vemos alguém falando: aqui está a sua divindade, Padre Marnak. E ele fala: obrigado. E ele pergunta: a propósito, tem algum trabalho que eu possa pegar? E ela responde: espere um momento, podemos ter algum trabalho para um padre que serve a deusa da preservação como você? E ele dá um sorriso, enquanto espera. E ele pensa: dentro deste lugar, após entrar na cidade do norte de Guis, decidi me fingir ser um membro da Ordem da Preservação. Se eu fosse de uma ordem diferente, no momento em que eu fingisse ser membro de outra ordem, meu Deus, teria se enfurecido e me marcado. Uma marca que só membros daquela ordem podem ver. Um selo de punição. Entretanto, minha mãe é bem benevolente quando se trata de disfarces como esse. A ordem da corrupção era inimiga de todas. E eu era o odiado por todos. Era o único seguidor da mãe da corrupção. E a recepcionista fala: ó, bem aqui, esse aqui, Padre Marnak. E ela entrega pra ele e fala: fico feliz em trabalhar com você. Vendo o que tá escrito, e ele fala: a maioria dos outros mercenários pediram que eu lesse tudo para eles. Ele fala: não é uma habilidade lá muito especial. Pensando, no momento em que eu entrei no jogo, eu fui capaz de ler e escrever na língua desse mundo. Colocando a missão na mesa, ele fala: por acaso eu posso receber uma parte da recompensa adiantado? E ela fala: perdão? E corta a cena e vamos para um lugar cheio de gelo, neve, e é isso. E ele pensa: ela realmente gosta de falar muito, mãe. E a mãe fala: mate, mate, mate. Ele fala: não me apaixonei, mãe, e se estressa segurando a mão.
E ele fala, se você continuar desse jeito eu vou ficar bem chateado com você. E alguém chega por trás do nosso protagonista, que eu ainda não sei o nome, e fala, Padre Marnak? Aprendi agora. Caraca, mano, não sei porque ele me lembrou o Tintin, mano. Acho que não tem nada a ver os dois, mas ele me lembrou. E o cara fala, tenho certeza que você veio de outra cidade. Se importa em falar sobre de onde você veio? A propósito, se a gente continuar caminhando por essa entrada, a minha vila vai aparecer em breve. Espero que meu pai e minha mãe estejam bem. E ele chega do lado do nosso prota e começa a falar que se preocupa com os pais e não sei o que não era pra se preocupar mais, que os pais dele conseguiriam sobreviver no inverno, não sei o que. E o prota só pensa, meu Deus, esse cara fala demais. E alguém chega falando, Pierre. E o cara fala, parece que eu vou precisar ir lá pra frente, volto logo. E a mãe dele continua falando, mate, mate, mate. E o prota fala, por que você fica pedindo pra matar todo mundo? Se todos eles vão morrerem, isso vai virar um problemão pra mim depois. E fazendo uma expressão macabra, ele fala, você não disse nada quando eu voltei para Guis, né? Seu filho está agora desesperadamente precisando de 20 moedas de prata. Eu gostaria de passar o inverno no calor. Obrigado. E a mãozinha se recolhe. E ele dá um sorrisinho. Andando feliz, ele fala, parece que eu fui um pouco agressivo demais. Não precisava ficar triste assim. E não sei se ela entregou dinheiro, se não entregou dinheiro, mas ele fala, a propósito, em quantos dedos você avaliaria o pessoal? E começa a aparecer números de mãos na frente de cada pessoa. E ele pensa, parece que não tem nenhum especial. Se eu matasse todos eles e os mandasse para minha mãe da corrupção, eu seria capaz de receber a divindade de acordo com o número de dedos que ela avaliou. Um dedo vale 10 divindades, 2 dedos vale 100, 3 dedos vale 1000, 4 dedos vale 10.000 e 5 dedos vale 100.000 de divindade. Se eu conseguir 10.000 de divindade, eu posso receber a autoridade. Graças ao sistema, eu fui capaz de absorver a divindade da relíquia sagrada e ganhar uma autoridade. Atualmente, existem apenas 12 relíquias. A mãe da corrupção disse que se eu fosse capaz de coletar as divindades de todas as relíquias, todos os meus desejos seriam realizados. Primeiramente, vou pedir para recuperar o meu paladar. E aparentemente, o Pierre chega para encher o saco de novo falando, o capitão disse para não te perturbar tanto. Meio para baixo, ele continua, se você continuar falando comigo assim até amanhecer, eu vou ficar irritado. É o que ele disse. E o prota dá um sorriso falando, eu tô bem, não se preocupe muito comigo. E de repente começa a vir uma saraivada de flecha bagaçando todo mundo, filho. E o Pierre fica sem entender nada falando o quê? Mas o prota já segura o gogó dele e joga pra longe enquanto sai correndo. Mas a flecha acerta ele. E o Pierre grita, senhor! Enquanto o prata tá caindo meio desfalecido. Enquanto tá no chão ele pensa, devem ser bandidos. E a mamãe tá gritando, mate, mate. Enquanto ele tá no chão ele pensa, parece que você quer que eu me finja de morto e colete a divindade deles enquanto eu tiver a chance. E isso seria o mais fácil a se fazer. Entretanto, você me conhece, né, mãe? Vendo a espada, ele pega enquanto pensa, em primeiro lugar, eu faço as coisas desse jeito e pula em direção ao cara. O cara fica surpreso, decapitando a cabeça do primeiro. E um dos outros guerreiros vendo a cabeça do seu amigo rolar, pensa merda e fala, deixe o padre comigo, vão me ajudar depois que lidarem com os restos. E o prota já vem com tudo pra cima dele, mas o cara não recua não, filho. Ele dá um sorrisão de psicopata e o prota tá sério, enquanto os dois chocam suas espadas. E ele fala, mãe, como você o classificaria? E o cara grita, que merda você tá falando, você está louco? E os dois chocam suas espadas novamente e saem em um duelo frenético. E a mãozinha fala 2,5. E o prota pensa, um mero bandido está no mesmo nível de um guarda florestal que cortou a minha cabeça? Ele dá um sorriso e continua, esse jogo é tão desbalanceado. E o cara vem gritando, preparando seu ataque. E ele corta a espada do prota, jogando-a pra longe, enquanto o prota pensa merda. E o cara começa a rir feito um psicopata. E ele fala, por isso que eu uso aço inoxidável. E meio pra baixo o prota fala, que arma bosta, hein? E o cara fala, já que você não parece ter nada em particular, vou te deixar em paz. Eu e meu grupo estávamos planejando que hoje seria o último trabalho e sairíamos daqui. Por isso, por que não acabarmos com esse assunto e sairmos daqui enquanto nós dois estamos sorrindo? E o prota sorri e fala, deixa eu te fazer outra oferta. Pare de ser um bandido e saia deste lugar imediatamente. E se você fizer isso, eu vou pegar leve com você. E o cara responde, tá falando sério? Realmente acha que só vamos falar tudo bem e irmos embora? E o prota responde, não é isso. E vê uma flecha atravessando sua cabeça. E o cara fala, demoraram seus imbecis.
Achei que ele ia me matar. Aí os caras falam, para de mimimi, a gente sabia que você cortou a espada dele. E ele fala, enfim, mataram todo mundo? E ele responde, nós certificamos de matar cada um deles. Mas alguém fala, realmente mataram todo mundo? E todos ficam espantados. Quando alguém se levanta, falando, o que foi? Por que estão tão surpresos? E quando olham, é o nosso prota com sua orinha verde, falando, depois de tomar uma flechada na cabeça, essa pessoa sobreviveu. É a primeira vez que vocês veem isso? E os caras com um cagaço pensam, eu acho que é. E ele continua, já dei uma chance pra vocês. E seu pessoal me respondeu com uma flecha na cabeça. Ele começa a usar seu poder, não sei que tipo de hora é essa. Mas o cara fica com um cagaço e grita, atirem nele! Atirem nele agora! E o prota começa a rezar, falando, ó mãe da corrupção, seu filho está em perigo. Estou surpreso e com medo demais para saber o que fazer. Se estiver ao meu lado assistindo, e todo mundo com medo falando, meu Deus do céu, o que é isso? E outro fala, ele é um monstro? Enquanto o prota continua, você acha que essa seria uma situação apropriada para me ajudar? E aparentemente o líder do grupo começa a gritar, corram, recuem agora mesmo. Mas todos chegam em frente a uma barreira invisível e eles gritam, não podemos sair, tem uma barreira invisível. E sério, o prota explica, a linha onde os vivos não podem passar. É uma autoridade que o padre da corrupção deve ativar antes que possa liberar o seu poder. Isso impede que os inimigos fujam e se escondam da divindade da corrupção. Eu adoro essa autoridade. Mãe. E o líder do grupo fala, não temos escolha, saquem suas espadas. Se conseguimos atravessar essa barreira, mas eu acho que ele já foi para outro mundo. E o povo grita, capitão! E o prota convocou uma mão gigantesca de um monstro. E todo mundo tá com um cagaço se perguntando, mas o que é isso? Que eu também não sei o que é. Tá troço feio. E o monstro ruge. E todos os moleques ruge também, só que é gritando monstro. E todos começam a implorar, falando, padre, por favor, nos deixe viver. Não vamos mais ser bandidos. E enquanto o prota sorri, enquanto vemos sangue espalhado sobre a neve, o prota fala, além de suas cabeças, pode fazer o que quiser com o resto. E vemos nosso prota já, onde ele já terminou o serviço, aparentemente carregando a cabeça dos inimigos ali nas costas. E ele fala, quer que eu colete as divindades? Se eu coletar as divindades dos corpos dessas pessoas, eles não vão desaparecer? E se isso acontecer, a guilda não vai investigar? E ele percebe alguma movimentação. Quando ele vê é o Pierre, que aparentemente está vivo. Fazendo uma cara de alívio, ele fala, vou acabar com isso. Assim vai descansar em paz. Vou dar o meu melhor para salvar esse cara. Pra dar uma ajudada na minha reputação. Por isso eu preciso da sua ajuda, mãe. Para a evolução de seus ferimentos. Corta a cena e vemos a Gwen com a taça que o prota tava carregando no começo da obra. E a menina que tá segurando fala o que aconteceu com o indivíduo que roubou a relíquia. E o cara responde, me disseram que ele foi decapitado no local. E a mulher pergunta, e o que aconteceu com o corpo? E o cara fala assim, suprimentos sobrando não tiveram como trazer o corpo, mas trouxeram pelo menos a relíquia. E o cara pergunta, sacerdote? E ela fala, pode voltar. Daqui pra frente, eu estou pensando em embarcar em uma peregrinação. O cara surpreso fala, uma peregrinação? Tão de repente? Não me diga que é por causa da profecia. Ela responde, sim, por causa da profecia. Ô merda, ninguém explica o que é a profecia. E ela fala, e porque tem alguém que eu preciso encontrar. Corta a cena de novo, vemos nosso prota carregando o gorducho lá, o Pierre. Que é alguém falando, 10 anos atrás, todas as ordens religiosas receberam uma profecia. O fim vestirá a casca da vida e cairá sobre o mundo. E chega nosso prota aparentemente numa vila ou num quartel. Os caras vão ajudar ele. E falam, o padre Marnak acabou de voltar. E alguém na frente do nosso prota, que não sabemos quem é, fala, eu já recebi permissão dos guardas. Nunca teria conseguido imaginar qual era a sua aparência, mas parece que você é mais forte do que o esperado. E meio sem graça, o prota fala, eu acho que eu sou um pouco forte. E essa pessoa fala, as cabeças na sua mão, ouvi dizer que eles eram as fontes dos nossos problemas. Ao invés de ficar carregando por aí, acho que seria melhor se nossa guilda ficasse com isso por enquanto. E o prota fala, eu faço isso. Enquanto entrega as cabeças do povo. Enquanto eles andam pelas ruas, ela pergunta se ele tem algum lugar pra ficar. E ele fala que tá procurando por um lugar pra ficar à noite. Ixi, rapaz, olha o que ela fala. Se estiver tudo bem pra você, você quer dormir na minha casa? E fica no coradinho lá, ele, papai. E pelo visto a mãe já tava pistola ali, já tá falando mate. E o prato todo apaixonadinho.
Aí que a mãe fica mais puta ainda, falando mate, 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 mate. Eita mãe ciumenta, rapaz. Então, passa a noite. E chegamos durante o dia com o Prota amaciando a mãozinha falando: eu já estava ciente e foi por isso que eu aceitei, mãe. E a mãozinha falando: mate. E ele continua: não tenho nenhuma intenção perversa com aquela jovem senhorita com um belo cabelo ruivo. Enquanto ele imagina a carinha dela de novo, safado. Enquanto pensa, tudo que ela quis dizer era que eu poderia dormir no quarto de convidados da guilda de mercenários. Mas de repente alguém toca na porta. E adivinha quem é? É a menina, falando: olá, padre. Eu gostaria de permitir que você descansasse o quanto quisesse. Mas tem algo que precisa se atentar. Calçando as pantufas dele, ele fala sem problemas. Qual seria o problema? E ela fala: parece que o Lorde deseja ver você. Enquanto a mãozinha aqui tá dando o dedo do meio pra menina. E o Prota fala: o Lorde? Por acaso você sabe o motivo dele me chamar? Corta a cena e o Prota já tá lá, com o mordomo falando: Lorde, o padre chegou. E o Lorde fala: saia. E o mordomo fala: sim, o Lorde. Então finalmente o vemos. O Lorde de Guis, Credon Pilha. E o Prota fica no cagaço ali, mano, quando o Lorde fala: então foi você que viu os últimos momentos do meu irmão? Gostaria de um pouco de chá? Agora não sei se o nosso Prota está nervoso ou tá tendo a crise de riso, eis a questão. E o Prota fala: quando a mãe viu o Lorde pela primeira vez, ela desenhou um X. E ele fala: como está indo a vida fingindo ser um humano, quero dizer, demônio. E ele pensa: enquanto a mãe estava escondida no meu bolso, só há um motivo para ela desenhar um grande X no Lorde assim que ela ouviu. É porque ele não era um ser humano. E entre todos eles só tem uma existência que pode tomar a forma de um humano: demônios. Enquanto demônios são mais fortes do que qualquer outra existência, existem alguns deles que são incapazes de fazer coisas sozinhos. E para tornarem parte do mundo, eles não têm escolha a não ser fazer acordos com as existências daquele mundo. E é por isso que os demônios amam todos os seres humanos. Entretanto, os deuses odeiam os demônios. Até que então, finalmente os deuses declararam aos seus seguidores e a todos os seres humanos: de agora em diante, aquelas existências são chamadas de demônios, e elas são maléficas. E foi assim que começou a caça dos demônios pelos sacerdotes. Agora que eu penso sobre isso, a contratante do demônio era uma classe difícil e as pessoas viviam evitando ela. Lembrei porque o contratante do demônio era a segunda classe que eu mais jogava. E o Lorde fala: uau, eu conseguia estar na presença de um grande convidado. Vendo como você foi capaz de ver através do meu disfarce, não acho que você seja realmente um padre da ordem da deusa da preservação, né? Você pode me chamar de rastejante sorrateiro. E o Prota é bem sincerão mesmo. Ele fala: eu sou um sacerdote que está servindo a mãe da corrupção. Pode me chamar de Marnak. E o cara responde: ó, achei que eles tinham sido dizimados. E pensar que haveria um filho da corrupção vivo ainda. Por favor, sente-se. Somos os únicos aqui mesmo. Para ser sincero, eu não te chamei aqui por nenhuma razão particular. Galad, o capitão do grupo de mercenários que estava com você, você pode me dizer o que exatamente aconteceu com ele? Ou melhor, como ele morreu? Vou garantir os pagamentos pelos seus esforços. Dando um sorriso, o Prota fala: beleza, tudo bem. Enquanto olha pra cima, o Prota pensa: foi um evento bem feliz. Esse inverno, após reclamar que ele não tinha trabalho, o Lorde tentou dar a ele um trabalho por debaixo dos panos. Quem imaginaria que ele morreria no processo? Essa coisa chamada vida é bem difícil. Ele fica feliz que ele recebe umas moedinhas de ouro. Dando um sorriso, ele fala: o Lorde não me instigou usando esse dinheiro. Esse ouro é só por pura intenção de saber a verdade. Não sou um sacerdote que é ganancioso por ouro. Você foi muito longe com isso. Enquanto ele caminha para longe desse tal castelo, ou palácio, acariciando a mãozinha, o Prota fala: mãe, por favor, escute o que eu tenho pra falar antes de você ficar irritado. É muito importante você ouvir até o final. Tem algo que dura e não enferruja tanto quanto o ouro. Sabe o que é isso? Isso é o meu amor por você. Oh, meu Deus do céu, que beleza. E ele fala: pra mim, você sempre será a coisa mais importante. É por isso que você não precisa se preocupar assim. Mas ele foi falar com quem? Com aquela menina, papai. E ela fala: você voltou, padre Marnak? E a mãozinha já ficou pistola de novo. E a mulher continua:
por que não cumprimenta os sacerdotes da seita do ensinamento? E o Prota pensa, a seita do ensinamento, não quero falar com aqueles malucos da seita agora. Mas ao olhar pra eles, algo acontece. Ele pensa, assim que eu vi eles, a mãe me falou, um deles tem uma relíquia sagrada. E um cara se aproxima falando, dedicação de uma vida de direito. Nunca achei que veria um sacerdote da preservação aqui. Eu sou o peso na balança da retribuição. Pode me chamar de Orvis, dando um sorriso, mas esse cara não parece muito confiável não. O grandão ali é o Cornu. Ixi, bem sugestivo o nome. E essa aqui é a Petina. E o Prata fala, prazer em conhecer todos vocês. Sou um sacerdote que serve a deusa da preservação. O nome é Marnak. E a mulher fala, parece que o sacerdote da seita da educação está aqui também. Assim como você, Padre Marnak. E o Prata pensa, isso é um alívio. Isso significa que mesmo se não fosse agora, ainda vou ter muitas chances de roubar a relíquia deles. O único problema é que quando eu absorvo a divindade da relíquia, alguma divindade da corrupção está fadada a vazar. Devo roubá-la de novo? E o cara estende a mão falando, precisamos ir cumprimentar o Lorde rapidamente. Podemos conversar de verdade quando nos encontrarmos de novo. E eles se retiram, enquanto o Prata pensa cumprimentar o Lorde. E a mulher fala, nossa guilda normalmente fornece abrigo para os sacerdotes, com eles, por um preço baixo. E meio nervoso, o Preto fala, isso quer dizer que você vai me fazer pagar por ontem? E a mulher fala, você acha que eu permiti você ficar aqui porque eu estava interessado em você? Rapaz. E o Prota, não sei se ele tava meio triste ou sem graça, falou, claro que não. E a minha fala, entretanto, eu tinha minhas próprias intenções em ajudá-lo. Se possível, para evitar que a comida estrague, eu estava me perguntando se você poderia lançar uma bênção da preservação nela, sussurrando bem pertinho do ouvido dele. E o Prota todo nervoso grita, por que você está sussurrando isso no meu ouvido? E a mamãe está brava, hein? E a mãe dá um sorriso, corada. Me pergunto por quê, diz a mulher. Parece que vocês dois se dão bem. Alguém que, quando olhamos, é um cara que tá com armadura de ferro. E o Prota fala, você não foi com eles? Ah, o cara do chifre, sacerdote Corno. E ele fala, não tenho escolha por causa do meu povo. Muitos lords do norte não têm uma boa impressão de mim. Só prestei o respeito. E alguém fala, não acho que o Lorde Tredon vai se importar com essas coisas. E os dois olham pra quem é. E a menina falando, mesmo que ele pareça frio às vezes, ele é bom no seu trabalho. Ele é claro sobre separar o trabalho da vida pessoal, já que tem muitas pessoas que o apoiam dentro do Geese. Sugiro que você evite falar mal dele. E o Corno fala, vou manter isso em mente. A propósito, pode nos dizer um pouco mais sobre o Lorde? O tempo se passa, o cara tá coçando o queixo, a minha tá sorrindo, o Prata também, porque será, né? E o Prata fala, porém, por que você decidiu vir visitar o Lorde? E o cara dá um sorriso e fala, na verdade, atualmente estamos seguindo a profecia que recebemos há 10 anos atrás. O sacerdote Orvis achou que aquele que traria o fim do mundo estava escondido na casca da vida. Queria dizer que era um demônio. E o Prata fala, você tá aqui porque acha que o Lorde é um demônio? E o cara fala, claro que não. O Lorde Orvis está meramente tentando checar por si mesmo, já que ele tem a habilidade de ver se alguém é um demônio ou não. E vemos o cara que o brilhozinho da calça dele lá, ele está brilhando. E o cara fala, ele consegue descobrir isso usando sua relíquia sagrada. E o Lorde solta um rugidão de fogo que sai explodindo a cidade. Todo mundo fica surpreso. Tá, pô, o Lorde virou um jacarezão, pai. E o Prota escuta a explosão. Então vemos o cara levantando seu martelo falando, ó balança da retribuição, morra, criatura imunda, acertando uma martelada na cabeça do Lorde, que agora é um lagarto, causando uma mega explosão. E o cara fala, o cara do chifre, aquele é uma tela da punição do sacerdote Orvis. Parece que ele está lutando contra um demônio. Precisamos ajudar eles. Enquanto ele aponta para os civis. E o Prota sai correndo falando, vai em frente primeiro, vou estar atrás de você logo em seguida. Chegando em um lugar, ele grita, Erin. E a mulher fala, sacerdote Marnak, o que exatamente está acontecendo agora? E ele fala, onde está? Ela fala, o quê? Ele grita, onde está o centro médico em que o Pierre está sendo tratado? Me diga onde está.
para eu poder salvá-lo. Ele vai, pega o impulso e dá um pulão pra fora da casa e sai correndo em alta velocidade. E a menina vê o Lorde, que agora é um crocodilo com cara do martelo em cima da cabeça dele, e o povo correndo com medo. E ela grita: sacerdote, o monstro tá no centro da cidade. E o bichão ruge. E o Proto fala: esqueça isso, me diga logo onde está o Pierre. E ela aponta: ali está ele. E ele já chega abrindo a porta gritando: Pierre. E o cara tá lá deitado na cama tranquilão. E o Proto dá um sorriso de alívio. E ele fala: não posso deixar ele morrer num desastre desses, depois de mal conseguir salvar sua vida. E ele pega um cara no ombro, filho. E o Prota fala para a menina: segure firme, não posso mais carregar você nos braços. E ela dá um abraço nele por trás e fala: tudo bem, toda corada. Ixi. E o Prota pega impulso de novo e dá um pulão pra fora da casa. E a menina fala: sacerdote, eu conheço um atalho. Ele grita: onde? E ela aponta pra uma casinha ali e ela fala: você precisa ir até aquela direção. Naquela casa tem uma passagem secreta que leva para os arredores de Guis, mas a porta está trancada. E o Prota: eu quero saber. Ele dá logo um chutão na porta e abre. E a menina surpresa fala: francamente, sacerdote, você realmente é muito forte. Deixando ela no chão, ele fala: se as coisas piorarem, fuja pela passagem. E ela fala: mas e você? Se virando, ele fala: eu preciso voltar. E ele pega impulso enquanto ela grita: sacerdote, sacerdote, sacerdote. E ele foi, filho. No meio da cidade, ele olha alguma coisa no chão. Ele fala: cor? Ih, filho, é o corno, todo bagaçado no chão. E o Prota grita: sacerdote, corno. E ele fala: é você, sacerdote Marnak. E o Prota pensa: seus ferimentos são muito profundos, eu não tenho muito o que fazer. Se eu deixar ele assim... Ele grita: onde está o outro sacerdote com quem você veio? E o corno fala: Petina está morta. E ela tá assim pela metade, misericórdia. E o Prota grita: tem algum jeito de derrotar o demônio? E ele fala: a outra relíquia que trouxemos conosco, a espada branca, que o sacerdote Orvis conseguiu enfiar na cabeça do demônio. Se você conseguisse pegar a espada e enfiá-la direto no cérebro daquela coisa, o demônio morreria. E ele morre. E o Prota fala: ó mãe da corrupção, eu vou coletar deste homem. E aparece a tela do sistema falando: você obteve 100 de divindade. Corta a cena e vemos o Capitão Orvis gritando, dando a martelada em cima na espada que tá enfincada na cabeça do bicho, gritando: ó balança da retribuição. E o bicho tá agonizando, filho. E vendo que o monstro tá todo agitado, o Prota pensa: essa é a minha chance. E pula em direção ao bicho. Já em cima do monstro, o Prota finta: perfeito, tudo que eu preciso é da espada branca. E ele percebe algo estranho quando vê o monstro começa a girar. Ele pensa: ei, não me diga que isso é o giro da morte. E ele é lançado contra o chão. E ele cai todo esfarrapado ali. E fala: não, mãe, eu tô bem, relaxa. Sim, você disse que as bênçãos seguem os desastres. Dando um sorriso, ele olha pro lado e fala: essa foi uma reviravolta interessante. E ele vê esse tal pingente aí. Se pá, é uma relíquia. Pegando e colocando sobre o peito, ele fala: mãe, eu te darei outra relíquia sagrada. Por favor, me dê uma nova autoridade. E então a energia verde do Prota começa a invadir o colar. Ou esse pingente, sei lá que febre é isso. Enquanto o Prota imergia em seu pensamento, ele falava: parece que toda relíquia sagrada tem divindade suficiente para uma autoridade. Divindade recebida: 11.723. Outro selo foi liberado. Poderia me dizer o que mudou? E a mãozinha sai. Ele fala: isso é verdade? E o Prota fala: fico feliz que você possa me apoiar de um lugar distante, mas não acha que, comparado a desfazer o selo de uma relíquia sagrada, isso é muito pouco? E a mãozinha grita: mate! E ele fala: só estou cheio de alegria pelo seu crescimento. Colocando a mãozinha pra dentro do casaco de novo, ele fala: já que não estamos exatamente na melhor das situações, vou parar de brincar um pouco com você. E ele começa a rezar: ó mãe da corrupção, eu te ofereço 10.000 de divindade. Por favor, me dê outra autoridade. E começa a criar uma bola de energia verde. E não sabemos o que está acontecendo. E o Prota continua dando um sorriso, enquanto pensa: então foi isso que eu peguei? O texto da corrupção. Os efeitos dessa autoridade são mesmo bem simples, mas ainda são muito poderosos. No momento em que o texto da corrupção é ativado, tatuagens metafísicas verdes escuras vão aparecer por todo o meu corpo e ampliarão minhas capacidades físicas. Não é uma autoridade tão ruim assim.
mãe. Ela será bem útil nessa situação, na verdade. E parece que as minhas pernas esmagadas finalmente se curaram. Quando ele olha pro lado, algo chama sua atenção e pensa, aquele é o sacerdote Orvis, filho, que já foi de Vasco também. E ele grita, sacerdote Orvis! Ele pensa, parece que caímos ao mesmo tempo. Descanse em paz. Ó mãe da corrupção, eu vou coletar deste corpo. E corta a cena e vemos o cara dando aquele rugidão. Nem sei se pode chamar mais de cara, né? O Largato, que era o líder da cidade, dando aquele rugido, causando uma completa destruição. E o Proto olha ele pra trás, falando, isso é estranho. As pessoas que trouxeram a fúria do demônio eram sacerdotes da seita do ensinamento. Mas mesmo que todos os sacerdotes tenham morrido, o demônio continua correndo desesperado assim por algum motivo. E o sistema fala, você obteve 1000 de divindade. Enquanto o Prata fala, achei que os demônios não eram seres semelhantes a bestas, que só seguem seus instintos. E a mãozinha dele grita, mate! E o Prata percebe algo estranho. E ele fala, mãe? Fazendo uma cara de empolgado, ele fala, parece que as coisas vão ficar um pouco agitadas. Se segure firme no meu bolso, mãe, por favor. E ele corre em direção ao monstro, preparando seu salto gigantesco. O Prota vê ele, ou melhor, o Lagarto vê o Prota. E o Prota já dá um pulão pra cima do bicho e ele vem pra dar uma caudada, mas o Prota desvia. E ele vê a espada e pensa, ali está, a espada branca. Ele está inclinando o corpo. Parece que ele pretende rolar mais uma vez, mas e dá um pulo. Isso era exatamente o que eu tava esperando. E o bicho começa a girar, ele fala o mesmo movimento. Não vai funcionar comigo 2 vezes. E a cidade que se lasque, né? Que tá tendo explosão pra todo lado, casa pipocando. E o Prota cospe sangue e fala, parece que está progredindo mais rápido do que eu imaginei. Quando eu uso o texto da corrupção, meu corpo começa a apodrecer de dentro pra fora. Se o demônio continuar resistindo, a corrupção vai vazar para fora do meu corpo e eu estarei acabado. Não posso perder tempo. E ele dá um pulão e chega na frente da espada. E ele segura na espada lá ele. E ele lembra do que o nosso finado corno falou. A espada branca do sacerdote Orvis conseguiu enfiar na cabeça do demônio. Se você conseguir enfiar direto no cérebro dele, o demônio morrerá. Enquanto o Prata segurar a espada com a mão a ele novamente toda a vida, ele dá um sorriso e fala, desperte. E arranca a espada da cabeça do bicho. E ele fala, Lord Tredon. E o bicho começa a se desfazer todinho em uma luz azul. E os cidadãos começam a entender nada do que está acontecendo. Só vendo luz azul para todo lado. Mas quando a luz passa em meio a destroços, vemos o Lorde todo acabado, sem uma perna, sem uma mão. E o Prato tá lá, sorridente, né, como sempre, falando, tá acordado? E o Lorde fala, francamente, encontrar você foi a maior bênção que eu poderia esperar. Meio sem graça, o Prata fala, não é nada disso. Tudo isso aconteceu porque essa espada estava suprimindo sua mente. Estendendo a mão, ele fala, então o que me diz? Meus 2 ouros de reserva? E o Lorde tá de bom humor enquanto tá tudo bagaçado. Ah não, ele tá assim as duas pernas, só tem um membro, que é uma mão, o resto virou cotoco. E o Lorde fala, isso com certeza valeu bem mais.